Seja bem-vindo ao nosso canal, o Twist, canal criado para você, para ajudar você, empreendedor, que trabalha no mercado de marketing, comunicação, dono de agência. Eu sou o Isaac, muito prazer. Eu estou aqui com os meus sócios Carlinhos e Alexandre, e nós estamos toda semana aqui trazendo episódios para vocês, né? Nós estamos numa série chamada Mapa da Virada, é um resumo que a gente traz semanalmente aqui com os principais passos, os principais aprendizados e o que fez a gente mudar o nosso modelo de negócio e a gente virar o nosso jogo. Hoje nós vamos falar do quinto episódio da série. Para você que não viu os outros, assista, porque tem toda uma construção aqui de raciocínio. Hoje nós vamos falar do quinto episódio, que é os pilares da descoberta. Input, diagnóstico e análise profunda. Esses são os três primeiros passos que a gente dá na nossa parte consultiva. Carlinhos, ajuda a gente um pouquinho aqui a conceituar um pouco isso. Acho que existe um momento chave no nosso relacionamento com o cliente, que é a entrada dele. Então, é o primeiro passo que ele dá com a gente. E nem sempre, na maioria das vezes, ele tem um cheiro daquilo que ele precisa. Ele já vem com um mindset, já vem com uma direção, mas muitas vezes não é isso que ele precisa. Então, é um ponto chave porque isso pode prejudicar todo um relacionamento, né? Pode ser que você faça uma entrega que ela não vai gerar valor. Então, fala um pouquinho pra gente desse histórico, conceitua um pouquinho esse cenário pra gente, cara. Pois eu sou o homem dos causos, né? Eu gosto de contar os causos. Pois é, eu lembro de um caso específico que o cliente ele estava muito precisando alavancar a venda, né? E para tanto ele solicitou para a gente uma campanha, uma pressão de comunicação em TV muito forte e também com uma estratégia de mídia digital também com a mesma força, né? E cara, a hora que nós recebemos aquilo lá, a gente entendeu que tinha alguma coisa errada e a gente resolveu dar uma estudada maior no processo e a gente verificou que o cliente ele estava um pouco equivocado porque ele tinha uma estrutura de vendas muito fragilizada. O time Primeiro, dele, se a primeiro gente que ele fizesse... bancou a agência aí, né, cara? Como? Primeiro que ele bancou a agência, né? Ele já veio para você com a estratégia todo dia pronta, só para você executar. Isso, exatamente. Que É não a é maioria normal, é das vezes, normal, né? O a cliente às maioria vezes... das vezes é isso que começa, né? É aí que começa, né? Não, mas normalmente é comum ele chegar com, por exemplo, um briefing pronto, mas para alguma coisa muito específica, criação Ó, de um novo site, uma campanha de vendas, enfim, coisas muito específicas. Nesse caso, não, era um processo grave, né? Ele estava com problema de venda, ele precisava realmente alavancar a venda e falou: ó, na cabeça dele é o seguinte, faz uma puta campanha em TV, pego todos os meios digitais e, porra, eu vou faturar. Mas do que a gente levantou, que o time realmente ele estava muito fragilizado se ele fizesse essa campanha, o time não teria capacidade de converter os leads capturados na campanha, por exemplo, né? Só para entender um pouco o tamanho do problema, O né? problema dele é ficar maior. Muito maior, porque ele não ele ia gastar e não ia ter o resultado. Por quê? Porque os caras não saberiam converter os leads da campanha, né? Então, nem sempre aquilo que parece uma solução, na realidade, ele sempre é, né? Então, você tem que ter, fantástico. o que eu posso falar, assim, que a gente tem que ter um norte, né? A gente tem que saber, para tomar decisão, não adianta você ir no médico, por exemplo, e pedir para ele te dar um remédio para dor de cabeça, né? Você tem que saber qual o problema que está te dando dor de cabeça, Qual né? a causa, né? Hã? Qual a causa, né? Qual o que gerou Exatamente, aquela dor de todo o cabeça? problema, né? Então, a gente tem que entender, o que eu digo é o seguinte, tem que entender o caminho, né? O processo que a gente tem que seguir, né? O processo lógico do caminho, né? Ter um mapa, uma estrutura que tire a gente do improviso e nos leve a tomar o caminho certo, né? Para a gente poder ter as tomadas de decisão correta, né? É, Ou seja, é preciso ir fundo, desenvolver e desvendar as verdadeiras necessidades do cara, né? E só assim a gente vai trazer resultado para ele, né? puxar a língua dele, né? E pior É que é isso isso aí. mesmo, né? A maioria das vezes, e assim, cara, e aqui tá o maior, sei lá, a maior taxa de cancelamento de contrato acontece exatamente pelo desalinhamento ali. Porque A a gente partir tem do momento a. que faz para dentro isso, assume como uma Exatamente. verdade e vira o birô do cara
para executar o que ele te pediu, deixa de ser agência, virou o birô, não chegou no resultado, você é uma agência que não presta. Eu posso falar, eu posso citar um outro exemplo aqui. Porra, manda bala, velho. Uma coisa que aconteceu há muito tempo comigo, Ale, só para ilustrar, tá? Acho que fugindo um pouco do assunto, uma vez pediram para eu participar de uma concorrência, muito em cima da hora, a gente não tinha nem time para fazer a campanha, eu não sei se o Isaac lembra disso. Porra, se lembra. Eu falei assim, cara, não precisa envolver ninguém, deixa que eu cuido da apresentação. Eu vou fazer a apresentação, então eu cuido da apresentação. Então eu lembro que era uma empresa tradicional do mercado automobilístico e tinha todo o presidente da empresa, o superintendente, o pessoal de marketing, o pessoal de venda, e todo mundo reunido na mesa. E a minha apresentação toda foi no sentido de que, falou, olha, eu fui chamado para participar de uma concorrência de comunicação. Mas por tudo que eu vi aqui, e por todos os levantamentos que eu vi, o problema de vocês não está em comunicação e não está em propaganda. Nesse momento, o problema que vocês estão é realmente com venda, é estrutura. Vocês não estão estruturados, vocês precisam de treinamento de venda, vocês precisam disso, daquilo. Bom, o presidente ficou tão puto que ele levantou e me deixou sozinho na mesa. Aí outro saiu, ficou superintendente. Falou, cara, você é um puta louco, você viu o que você falou pro cara, o cara veio pedindo uma solução, você falou que o problema era ele e tal, isso, aquilo, mas, cara, eu gostei muito, a conta é tua, eu quero que você desenvolva um trabalho pra gente. Esse cara era o CEO, era um supervisor, que era uma espécie de um CEO, e, cara, pegamos a conta e começamos a desenvolver eventos de treinamento de venda, enfim, foi quando que o chapéu entrou, né, Isaac, lembra disso? Eu lembro. Foi... Aí os caras cresceram, cara, foi muito legal. É isso, é no que o cara precisa, não no que ele acha que ele necessita, né? Então ele vem com algo que ele já fez o diagnóstico, ele quer que você execute para ele, só que você executar aquilo é o seu atestado literalmente de morte, porque você está assinando embaixo de algo. É a mesma coisa que você falou do médico, né? Pô, você vai no médico, você quer saber que ele faça um diagnóstico para ver qual que é o seu problema e te dê o medicamento certo, ou você quer que simplesmente ele gere a receita? É isso Não aí. faz sentido nenhum. Tem Mas é bem isso. Da receita, né? Porque você já sabe o problema, mas... É bem isso. Não, e às vezes, assim, nesse exemplo que você falou, porra, vamos parar para pensar, né? Você tá falando de um exemplo que aconteceu lá atrás, o primeiro que você falou de TV. Cara, TV é tudo que uma agência quer. Era o ápice do ápice do ápice no momento. Porra, vou ter, na época, as comissões, eu vou ter papapá, e tem o status, tem o boom que isso gera. Seria o caminho mais fácil para a agência. Mas, cara, você quer fazer o caminho que o seu cliente pediu, ou você quer fazer o caminho que ele precisa e que vai gerar valor, né? Vai ser só uma vez. É, bem isso. Mas, bom, pegando o gancho, foi ótimo aqui, Carlinhos. Mas pegando o gancho, Ali, a gente falou no episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre o framework. E a gente falou sobre, você falou de uma maneira macro para a gente, das 3 grandes etapas: consultiva, a parte de planejamento e a parte de execução, né? As 3 etapas. Agora nós estamos nessa fase aqui, falando dos pilares da descoberta que tange a parte da consultoria, né? Queria que a gente começasse falando dessa jornada da clareza, né? Porque o que a gente está falando é sobre buscar clareza. Como que a gente faz isso? Né? Conta um pouquinho para a gente como que a gente extrai essa informação, qual é esse passo a passo, cara? Esse passo a passo, ele foi, antes de mais nada, pensado, porque exatamente essa história que o Carlinhos acabou de ilustrar, ela não só foi nossa realidade durante muito tempo, por uma questão até mesmo de aprendizado, mas antes de ser uma jornada de aprendizado, foi o status quo do mercado, né? A agência e cliente sempre teve uma relação de submissão da parte da agência em se o cliente está pedindo, ele vai me pagar, se ele me paga, eu tenho que fazer o que ele pede, né? Isso virou na verdade, quase que um padrão de mercado e ao mesmo tempo, isso também virava a sentença de morte da agência. E, na verdade, aqui a gente está falando de agência, mas é de praticamente todo o negócio, que depende de uma demanda dirigida do cliente. E, então, essa primeira parte do nosso framework, ele vem exatamente para quebrar essa barreira, porque não necessariamente o que o cliente pede está errado, mas, na grande maioria das vezes, sim, porque ele não é o especialista de mercado, do nosso mercado. Ele é do mercado dele.
Então, essas etapas iniciais, elas confrontam o que o cliente está pedindo, nos provoca a puxar a língua dele e descobrir, de alguma maneira, e aqui eu estou falando de alguma maneira porque existem os processos por trás, se o que ele está literalmente demandando faz sentido ou precisa ser ajustado ou até mesmo mudado, completamente mudado, porque é o que aconteceu aí no case que o Carlinhos contou. Eu quero uma agência de propaganda, precisamos vender mais. Mas, cara, seu problema está no time. Se você vender mais, você vai quebrar, você vai se queimar no mercado, porque você não tem equipe de vendas para converter isso do jeito certo, para tratar. Então, isso é o papel da agência. O papel da agência não é invadir o campo de jogo do cliente, mas é diagnosticar se o cliente está te dando tudo que você precisa para ser a agência dele. Orientar, né? Hã? Orientar, né? Orientar. E aí você literalmente vai aplicar os teus processos. Então, de fato uma dificuldade da agência de ir além, né, do briefing do cliente. Isso é um dos maiores gargalos hoje das agências. E é a agência que opera nesse velho jogo, né? Então, aqui a gente está falando o seguinte: se o cliente chega com um pedido, encara esse pedido como um sintoma. A gente precisa diagnosticar a causa. E é para isso que serve essa fase de consultoria. Ela existe para tirar o negócio do achismo e gerar direção com base em dados, uma empatia e gerar uma estratégia. Então, aqui, vamos clarificar o passo 1, né, que a gente chama de input, que é onde a gente desvenda, então, a real necessidade. É ir além do briefing, é trazer uma clareza absoluta da missão da agência nesse processo. E aqui eu vou introduzir algumas ferramentas que todas as que eu vou falar, você pode dar um Google, que você vai encontrar canvas que vão te ajudar em cima disso. Então, não se prenda a simplesmente uma única ferramenta, tá? O ideal aqui é você usar um mix de ferramentas, porque cada uma delas vai tirar um caldo melhor das informações e em determinadas etapas. Primeira delas, a regra dos 5 porquês. Os 5 porquês é super famoso, porque cada vez que você recebe uma resposta de um porquê, então se o cliente está chegando e fala para você, eu preciso de uma agência porque eu quero vender mais. Você vai perguntar por que você quer vender mais. Ele vai te justificar, em cima da justificativa você vai fazer outro porquê, e assim por diante, até estressar de 5. A gente fala de 5 porquês, mas às vezes é 4, às vezes são 6. Mas quanto mais você descer o nível, pode ser até que você não chegue na causa real, porque o cliente pode não ter clareza, mas você já não está mais na camada superficial. Você já desceu alguns níveis ali, e você já está olhando e fala assim, então você chegou pedindo isso aqui, porque você achava que era isso. Olha só onde tem um problema. E aí, cara, fica muito mais claro para você, como agência, lidar com isso, né? Eu vou fazer só uma ressalva em cima disso, porque os porquês, ele não precisa, né, dá para você encaixar ele de uma maneira. Eu tenho encaixado ele, inclusive, no meu pessoal. Meu filho ainda não dá para eu fazer, mas com a minha filha é impressionante. Cara, o que você vai extraindo? Você vai tirando aquela nuvem da cabecinha dela ali, só fazendo as perguntas certas, hein? É exatamente sobre isso. Porque gera uma reflexão. E aqui, gente, começa um segredo do nosso framework. Porque quando você provoca uma reflexão, você já se diferenciou de 90% do mercado. Você já não aceitou o status, o briefing do cliente. Você já está questionando. O questionar, o perguntar, o querer entender, já te coloca... Já te posiciona. Já te posiciona. Já coloca você em outra posição. E isso vai fazendo o cliente refletir, porque a cada resposta que ele te dá, ele começa a pensar melhor. E essa provocação, essa puxada de linha, não tem um cliente nosso que não saiu desse processo dizendo, putz, cara, vocês fizeram a gente pensar coisas que a gente não pensava antes. Só por causa desses 5 porquês, tá? Quando você vai no processo restante, que aí eu vou dizer para vocês aqui, o Golden Circle, que é o famoso porquê, como e o quê, né? Então, aqui é onde a gente descobre a essência da existência de um negócio, de uma marca, de um produto, de uma companhia, né? E tenta não ser muito cartesiano. Eu sou um cara super cartesiano com o processo. E muitas vezes ele torna um processo longo. Mas nas primeiras vezes,
tenta se contentar com as primeiras respostas, porque senão você vai ficar travado querendo a perfeição na resposta. Deixa para você ser cartesiano quando você já tiver habilidade em conduzir o workshop. Caso contrário, vai... Por que você iniciou o seu negócio? Pô, legal. O que torna seu negócio diferente? Que é o como. E o que é que você entrega, no fim das contas, para o seu cliente? Que é o quê. Então, você consegue amarrar o produto final, como que ele é feito e por que ele é feito. E isso começa a te dar ainda mais clareza. Depois você vai fazer o mapeamento de visão e dores. Onde você quer chegar com o teu negócio e que dores você está tendo para chegar onde você quer. Então você mapeia a visão estratégica do cara que está chegando até você e as dores que ele está tendo no meio do caminho. E por que é importante você mapear essas dores? Porque, cara, às vezes, para atingir o objetivo do cara, não adianta você fazer uma campanha que venda o objetivo. Você tem que fazer o quê? O endomarketing, que às vezes o problema está na adesão da equipe em querer vender o que você vai comunicar. Então, se você identifica as dores do time, e dores de endomarketing, dores da cadeia de parceiros de distribuição que ele tem, você vai falar para ele, vai incluir na tua estratégia um treinamento, um material de conscientização, enfim. Aqui começa a gerar vários insights. E, por fim, não menos importante, extraia tudo que já exista pronto da mão do teu cliente. Então, é um checklist de pesquisas, histórico de campanhas, comparativos, tudo que ele já tem sobre competidores. Isso conclui, basicamente, a etapa do input, e o entregável final dessa etapa é uma síntese do desafio, que é num formato de pergunta muito clara. Então, depois que você sentou na mesa com o cara, então vamos imaginar a dinâmica. Ele bateu na tua porta com um briefing. Você pegou o briefing, deixou o briefing de lado e começou a fazer os 5 porquês, o Golden Circle, mapeou visão e dores para chegar no objetivo e pediu tudo que esse cara tem de material. Você olhou para isso tudo, digeriu isso tudo, e aí você sugere para o cliente uma síntese. Então, olha, o teu briefing, que era isso, virou essa pergunta. Como podemos ajudar você a chegar em Y, mesmo com todos esses obstáculos? Essa é uma síntese do desafio. Vai trazer uma clareza e um alinhamento de direção. Boa. E eu vou falar só que você falou, né, de aplicar no seu nível de entendimento. Eu lembro o primeiro processo que a gente aplicou, eu como prático que sou, né, cara, apliquei mas foi impressionante. Eu apliquei de uma maneira super simples, mas para mim já foi uma mudança estratosférica. No primeiro projeto, não foi uma coisa que eu fui, lógico que você vai adquirindo experiência de um para o outro, mas a partir do momento que você tem a clareza na informação, que você vê ela, independente da profundidade que você consiga, cara, você começa já a ter dados e informações que você não tinha, e isso já muda todo o curso do negócio, inclusive da cabeça do cliente. Porque você passa a ter uma visão 360, né, do processo, né? Mais ou menos isso, né? E é isso, né? O fato de você puxar a língua dele para falar algo que ele não te disse, ele tem uma sensação que ele já estava te devendo, que o briefing dele, né? Então, automaticamente você se posicionou consultivamente ali dentro. Ele se sente mais seguro, cara. Total. Ele já vai. Pensa no seguinte cenário: você está numa concorrência. Numa concorrência, vamos lembrar que o input, dica estratégica aqui para todo mundo. O input, que essa é a parte inicial, a gente faz de graça para o cliente. É nosso investimento no cliente. E, gente, não é uma conversa, não. Às vezes leva um dia. Dependendo do cliente, leva um dia. Quando ele cai na graça de realmente investir o tempo dele em fazer esse diagnóstico estratégico que a gente chama, ele investe o tempo que for necessário, porque ele sabe que vai ser rico esse processo. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Invistam, não em só ler e fazer um debriefing, em fazer uma sessão estratégica com o cara. Você vai trazer ele para a mesa, e aí se você tiver num processo de concorrência, imagina. Putz, duas agências que eu já conversei, só pegou meu briefing. Olha a segurança que eu estou sentindo nesse cara, ele está me fazendo pergunta que não é possível, com as perguntas que ele está me fazendo, que ele vai ser negligente, que ele não vai fazer nada com isso. Você já se posiciona demais. Total, muito top.
Bom, agora evoluindo, né? Para saber, né? Ficou claro aqui, a gente com clareza a gente consegue dar um próximo passo. Mas como que eu consigo colocar essa etapa consultiva em prática hoje? Vamos imaginar que quem está assistindo aqui, ali, se interessou, fez, cara, é isso que eu estou precisando, faz total sentido. Vou ter esse nível de decisão, de virada de mente para colocar em prática e quero saber o primeiro passo. O que que eu posso fazer? Como que pode ser esse fluxo daqui para frente? Como foi com a gente? Tá, mas vamos lá. Você já quer que eu parta para finalizar o processo para ele, ou vou na etapa um inteiro aqui? Porque nós temos o input, o O diagnóstico diagnóstico e a e análise, né? A gente não falou, a gente não aprofundou nas duas, né? eu acho importante para o pessoal conseguir colocar em prática, eles entenderem pelo menos todos esses três passos. O que você acha? Boa, Sim, vamos nessa. Então tá, então concordo. Ótimo. já descer aqui. Então, acabamos de falar do passo um, que o entregável é essa síntese do desafio. Então, agora você tem um maior entendimento, uma maior clareza da missão que você tem. Passando, uma vez que você tem isso, você vai para o diagnóstico e mapeamento. Aqui, você vai ter uma visão, a gente costuma dizer, melhor que a do cliente sobre o próprio negócio dele. É óbvio que é da perspectiva de comunicação, mas você já está conhecendo muito bem o negócio do cara. Por quê? Porque você vai ter que fazer entrevista, você vai conversar com colaboradores, vai falar com a cadeia produtiva dele, você vai falar com clientes, ou seja, você vai tentar descobrir da boca das pessoas a quem ele quer vender o que essas pessoas pensam, falam, ouvem, sentem, que dores e necessidades elas têm, para que faça sentido ela ser consumidora do seu cliente. Né? Então aqui a gente chama do mapa da empatia. E o mapa da empatia, cara, de novo, dá um Google que você vai ver N modelos, todos eles vão funcionar, porque você só precisa de um guia, né? Não se prenda a roteiros engessados, entenda o conceito da ferramenta e vai para a entrevista, né? Depois você vai fazer o mapeamento de atores. O que é o mapeamento de atores? Quem são as principais entidades que interagem com o teu cliente até o objetivo final dele? Se o cliente é uma indústria, esse cara ele depende de um distribuidor, depende de uma revenda, que depende de um vendedor, que depende muitas vezes de um balconista. Não sabemos aqui, né? Estou dando ideias. Se for um e-commerce, ele vai depender de repente de um fornecedor, ele vai depender de um gestor de tráfego. E é importante entender esses atores. Alguns vão ser irrelevantes no processo, mas outros você vai descobrir que eles podem afetar a tua estratégia. E às vezes não está no É briefing. quase que o exemplo que o Carlinhos falou, né? O cara tá me pedindo, veio um input aqui, veio um briefing que eu preciso fazer uma campanha de TV, só que no mapeamento de atores eu percebo uma fragilidade na minha equipe de vendas. Ou seja, cara, vai gerar um atrito ali dentro, né? Por exemplo. E aí, Boa. nesse mapeamento de atores, você conecta as pontas. O que existe de troca e dependência entre o meu cliente e esse ator? Você descobrindo o que um faz pelo outro, você começa a gerar novos insights. Depois você vai fazer um SWOT 360 do negócio do cara. Forças e fraquezas, lembrando, conceituando o SWOT, né, de novo dá um Google, forças e fraquezas da porta para dentro, oportunidades e ameaças da porta para fora. Então, forças e fraquezas do teu cliente e oportunidades e ameaças que existem no mercado em torno do teu cliente. Qual é o entregável dessa etapa? É uma visão completa do ambiente, contexto de mercado e do ser humano por trás da decisão da compra do teu cliente, do consumidor ou do cliente do teu cliente. Tá? Então, esse é o entregável. Então, eu saí lá da clareza, mergulhei, agora eu tenho uma visão completa, já sei quem é o meu público, já sei como ele interage toda a cadeia e o contexto, e agora eu vou para a fase 3, que é a última etapa da etapa consultiva, onde eu analiso, transformo esses dados em insights estratégicos. Aqui é onde eu consigo gerar diferenciação e oportunidades, além do briefing. O briefing, entendam, gente, o briefing é premissa, requisito. Mesmo que ele mude, o objetivo ali no fim das contas já está intrínseco nesse exercício. Né? Você vai confrontá-lo e vai incorporá-lo. Se ele mudar, mudou, mas aqui você está indo além do que o cliente te pediu. E aqui você vai usar algumas outras ferramentas. Você tem o Canvas da persona,
o canvas de proposta de valor, você tem o canvas do SWOT, onde você vai organizar, e da jornada de consumo, jornada de compras ou jornada de consumo, que a gente costuma dizer. Todas essas ferramentas, você vai popular elas com tudo que você aprendeu no input e na etapa de cima. E você vai montar agora esse quebra-cabeça. Com isso, você começa a cruzar, gerar interações, comparar a visão da empresa, o que a empresa... Ali, perdemos o seu áudio. Não, E agora? voltou. Voltou? Boa. Faz tempo que perdeu? Vou confrontar a visão da empresa. Boa. Então agora eu consigo, com tudo isso mapeado, eu consigo confrontar a visão da empresa sobre o mercado, sobre o cliente, com a visão do mercado e do cliente sobre ela. E aí eu encontro sinergias, onde as coisas batem e onde elas divergem. Quando elas batem, você tem uma alavanca de comunicação. Onde elas divergem, você tem oportunidades de preencher gap que muitas vezes o concorrente dele não está preenchendo. Né? E aí você começa a tirar insights estratégicos, uma compreensão da causa e efeito com valor de ação acionável, literalmente acionável. É aqui que a mágica acontece, onde os dados viram decisões. Fechado aqui, passou a régua, eu já tenho drive para desenhar a estratégia. Gente, a questão da análise, né, o último passo da parte consultiva, né, veio do input, foi para o diagnóstico, que terminou na análise. É tão mágico o que acontece na etapa. Vou falar algo pessoal aqui, né? Mas o sentimento que você tem, a hora que você fecha o passo de análise, sabe aquele momento que você chega, que tem uma série de emoções, né? Você tá querendo fazer aquele novo projeto, você tem muita informação na cabeça, e você começa com ele, que você não sabe qual é o caminho. Mas na análise parece que você tira tudo aquele peso de caminho A, B, C, D, E, de várias frentes que você poderia colocar energia, e se você não tivesse seguido um processo, você perderia sua energia e não conseguiria canalizar naquilo que é mais importante. Então, aqui você troca as incertezas pelas certezas, você tira um peso enorme para dar o próximo passo. O planejamento é basicamente uma consequência natural, né? Que é o que a gente vai falar em outros episódios, mas acho que a sensação de uma análise completa ali, a hora que você acaba ela, é tirar um peso, né, Ali? Com certeza. Você dá um ufa. Se eu não sabia É como bem eu ia isso. fazer, agora pelo menos eu sei o que eu não posso deixar de ter. Então, É cara, isso. é realmente. E vamos lembrar que o que aconteceu? Que benefícios eu estou tirando só dessa etapa? E mais uma dica, né? Eu dei a primeira dica ali de você fazer uma sessão estratégica gratuita para o teu cliente, legal. Mas, cara, a etapa consultiva, ela elimina todo o risco da relação com o cliente. Porque a hora que você terminou aqui e mostrou para o cliente, é isso, e ele deu o ok, acabou, cara. Aí Validou, você não volta para. é sua competência que entra em jogo. Aí você tem que confiar no teu taco. Mas daqui não tem mais limbo. E, cara, você virou o herói do teu cliente. Virou herói. É bem isso. Você É, sabe que assim, é muito normal no segmento de agências, era a nossa realidade. Às vezes você rodar né? Você fazer um planejamento de comunicação para um cliente, uma entrega, uma campanha, qualquer coisa que seja, e depois você voltar para o zero. Você começar do zero de novo, porque o cliente mudou algo lá na ponta. Gente, nós não temos 0% de retomada nesse processo. A não ser que, assim, mudou algo no cliente que ele definiu até com base no nosso entregável que não faz sentido seguir o caminho que ele ia seguir, né? Que tudo bem também, da mesma maneira que você contrata uma pesquisa para uma validação ou para você matar um projeto que você estava imaginando fazer e você vai economizar muito dinheiro com isso. Então, é impressionante, a gente tem zero volta disso, né? A gente não volta para o processo do zero de maneira alguma. Então, realmente, tira um puta de um peso. É isso aí. Boa, agora eu estava aceleradinho demais, eu tinha pulado o passo 2 e passo 3, mas Ale, como que assim, me interessei, faz sentido, quero aplicar no meu negócio, né? Como que eu consigo colocar isso de uma maneira prática? Como que eu consigo dar um primeiro passo aqui? Ah, bom, não espera o próximo cliente. Eu recomendo até pegar o que está rodando em casa e faz você um ensaio. Pega uma demanda real e mergulha nela e aplica os 3 pilares. Nem que você simule
o bate-papo do input com o cliente. Mas faça Talvez não é você. nem o que eu tô indo, o que eu tô levando para o cliente. Eu tô trabalhando já num job dele, numa campanha que chegou. A única coisa que eu vou rodar um projeto paralelo aqui, e fazer um laboratório dentro de casa. Vou falar coisas que a gente faz dentro de casa hoje. Quando o cliente já está há muito tempo dentro de casa, obviamente, a gente tem um repertório tão grande que não faz sentido eu botar o cliente na mesa e fazer uma entrevista toda sequencial com ele e aplicar todos os processos. A gente reúne o time, põe lá os canvas e tenta a gente responder popular com o nosso repertório a respeito do cliente. E o que é legal disso? Você vai perceber que muita coisa você não vai conseguir preencher. Você vai ver onde já tem gaps. Você está no piloto automático levando o cliente sem ter todas as respostas. E aí você vai só mandar um e-mail para o cliente, falar, cara, como é que tá isso na tua empresa? Qual que é o teu objetivo para daqui 3 anos? Ah, legal. Vai mudar alguma coisa no teu modelo de negócio? Você está prevendo alguma mudança, algum lançamento de produto aqui para daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos? Joia, legal. Traz isso para dentro. Por quê? Só essas pecinhas adicionais vai te dar uma nova perspectiva. Você vai começar aquilo que você vai entregar hoje, você vai querer conectar no hoje, mirando no amanhã, naquelas informações que você está tendo. E aí, vai preenchendo tudo, mapa da empatia, mapa de atores, tudo que você conhece e vê o resultado que você vai gerar. Então, input. Você vai usar os 5 porquês, fórmula da síntese do desafio, que eu já coloquei ali em cima, depois a gente coloca na descrição do vídeo, é um ad-lib ali para você preencher, que é super simples. O diagnóstico, que é você vai escolher as melhores ferramentas ali e vai identificar os achados importantes. E a análise, onde você vai cruzar todos esses dados e encontrar os insights que vão drivar as tuas estratégias de comunicação a partir de agora. É assim, literalmente assim, que você vai sair de um Começa simples. vai sair de um faz tudo no seu dia a dia e vai virar um especialista. Que é impossível. Você não querer se especializar, mirar, porque você vai olhar a dor e você não pode ignorar mais, falar assim, cara, tá doendo isso aqui no cara. Não tem jeito de eu fazer isso aqui sem resolver isso aqui. Você vai ter que mirar. E só esse posicionamento, só essa cutucada, só essa provocação vai mudar teu game, vai ser seu twist. E é bem isso, né? Um dos pontos, assim, lógico que isso começa na cabeça do gestor, no dono da agência, para estabelecer um processo como esse ali dentro. Mas, cara, o nível de engajamento do seu time muda também. Porque a profundidade, eles sentem. Cara, você tirar um cara que está numa cadeira de especialista e ele se sentir um consultor, que ele tem propriedade, aquilo que ele gaguejava para falar, ele senta na mesa e fala, ele mesmo já sobe de nível. Então você traz, né, isso para sua cultura. Por isso que o framework não é simplesmente um processo de trabalho. Cara, ele muda a cultura. Ele é no nosso negócio, ele é a cultura do nosso negócio, tá alicerçada toda nele, né? É a Então base da cultura. é a base da nossa cultura. Bom, gente, aqui ficou claríssimo aqui, nossa primeira etapa, né, do framework, os 3 primeiros passos dentro da primeira etapa, que é a parte consultiva. Acho que ficou super claro. Algum recado final, Carlinhos, ali? Como sempre, né? Frasezinha final, que às vezes a gente quer excelência, né? E tudo que a gente está falando é sobre como eu chego nessa excelência aplicada, para ela deixar de ser conceito e virar ação real. E, cara, ela não acontece por acaso. Não adianta. Vira um Ela, processo, né? ela exige um processo, ela exige uma estrutura. Ela exige, obviamente, clareza e coragem também, exatamente pelo ponto que o Isaac acabou de falar. A coragem de fazer uma mudança, porque você vai ter, nós tivemos, eu vou falar para você que ainda tem gente no nosso time que não aplica 100% como deveria. É o nosso maior esforço e vai ser o seu, porque para chegar na excelência, se fosse fácil, já era padrão, né? Então, o que diferencia é quem chega lá, é quem chega nessa excelência. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Então, estabelecer essa estrutura, seguir resiliente no processo, com clareza, da onde você quer chegar com isso e com coragem acima de tudo. E manda bala. É isso aí. É isso, muito bom, muito bom. Eu reforço as palavras do Ali. Eu acho que assim, num mercado que cada vez mais machucado, cada vez mais sem valor, daqui a pouco virando uma commodity, cara, saia da cadeira de realmente um faz tudo, né? Um executor, e é uma decisão.
para se posicionar como um consultor é literalmente uma decisão. Foi assim com a gente, né? É impressionante o nível de valor que gera. Então, esse episódio de hoje é muito importante porque a parte consultiva, o posicionamento começa nela. Do framework inteiro, começa nela. Começa deste posicionamento de você questionar na medida certa, saber falar, não é você retrucar o cliente, não é você dar trabalho. Existem formas para fazer tudo isso. Aqui a gente Então, não tem tempo. um curioso estruturado. Total. Aqui a gente não tem tempo para colocar tudo, né? O onboarding disso é extremamente. A gente ficou com 3 dias o pessoal num hotel quando a gente fez a primeira virada. Então, assim, não dá para colocar toda a informação, mas com o que a gente trouxe aqui hoje, você já consegue fazer a aplicação e a virada, o twist do seu negócio também. É isso, gente. Semana que vem a gente tem um episódio, a gente entra na etapa de estratégia, onde a gente vai falar de planejamento, de matchmaking. É muito legal também. Mas se você não assistiu os últimos episódios, assistam, porque tem uma jornada para você que chegou agora e fala, isso daqui não é para mim. Cara, os 3 primeiros episódios a gente fala do despertar. A gente confronta o mercado tradicional, a gente vai para o mercado exponencial, a gente fala desse poder de escala, de crescimento, de posicionamento, e é tudo sobre uma decisão do gestor, do dono da agência. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês, que vocês apliquem isso, se fez sentido, se vocês têm network aí de gente aí do mercado, compartilhem também esse conteúdo, deixem um comentário, coloquem aqui. Se tiver algum ponto que vocês discordam, nós estamos super abertos aí para ouvir a opinião de vocês também. É isso, até a próxima semana e tamo junto. Até logo, Valeu! abraço. Abraço.